Fúria, que classificou ali no último momento, o último jogo. Eles estão com a streak de 2 vitórias em sequência. Estão confiantes, né? Vejo um momento legal da Fúria, principalmente depois da entrada. Eu sou fã do Envy e sou fã do Ayu, velho. Do Ayu. Eu gosto da gameplay dos dois pra caramba. Caralho, o Ayu entrou pra mudar tudo, porra. O Ayu foi o game change da Fúria, velho. Eu acho que esse moleque tem um futuro foda no CBLOL, viu? Sim. Um dos melhores suportes que a gente tem aqui. Primeiro split dele, o maluco já chegou com Belvet, ele puxa ban pra caramba. A gente foi pesquisar um pouquinho disso. Ele é um cara que puxa muita coisa pra ele. Ele jogou de Varus Sup, né, Diogo? Jogou de Varus, jogou de Rem, jogou de tudo, cara. Cara, jogou bem pra caramba. Jogou de Alistar essa semana. Ele bateu mais que o AD, que o Rodrigo de Varus. Eu não sei, foi alguma coisa assim. Bateu. Acho que... Essa doideira tá boa, né? Doideira, porra. Doideira. O cara é muito bom. Ele puxa uma quantidade de ban surreal, porra. Todos os jogos que ele joga tem, tipo, sei lá, 3, 4, 5 bans em cima dele e muitas vezes uns ban de coisa maluca. O cara jogou de Belvet, né? Não foi ele? Foi. Belvet, jogo dele, Varus. Jogou no Academy de Belvet, jogou aqui de Belvet. A questão toda é que, geralmente, quando o cara ele joga de suporte, é uma role que ela não é destinada, mas acaba sendo pros piores jogadores mecanicamente e pros jogadores que não conseguem jogar a nível nas outras roles. Então, quando chega um cara que tem uma pool completa, que nem é o caso dele, na verdade, mais que completa, isso, e ainda por cima tem boa mecânica e aparenta ter boa comunicação, isso chama atenção. Porque normalmente o cara entra pro suporte, você sabe se ele é um dos dois tipos, né? Ou você gosta mais de tanque ou gosta mais de encantador. Ele gosta de tanque, encantador e Belvet. Então... Mas o que deu certo e o que deu errado pra eles, pra tu? Cara... Pra Fúria. Porque, tipo, agora, por exemplo, o meta tá Rakan. Redbest joga de Rakan, se fosse o caso, joga. tá ligado? Então, tipo, o que deu certo e o que deu errado? Pra mim, tem 2 pontos que a Fúria mudou bastante do meio do campeonato pra frente. Aí eu não teria que perguntar pra eles pra saber por que essa mudança aconteceu. E não é só a entrada do Ayu, beleza. Mas que nem você falou, poderia ser o Redbird de Alistar, poderia ser o Redbird de Rakan. O Envy voltou a jogar muito bem. E não é nenhuma questão de só do individual, ou como ele joga com o time. A fight que eles ganham o jogo contra os grandes é uma fight dele bem posicionado. Todas as vezes bem posicionado em fight, todas as vezes impactante. E a principal mudança pra mim, que eu quero ver se vai manter no playoff, que é o FNB. Porque, de novo, a gente teve o FNB no começo do campeonato dando entrevista falando que não tava se encontrando, que não tá se conectando como jogador. E agora ele tá mais do que conectado. Eu tenho uma tendência, baseado nos anos assistindo, de ver certas cenas e me puxar certas coisas. O jogo dele de Jace, claramente ele tava com domínio total da situação. Tipo, ele tava puxando a T2, que puxou até 3. E isso precisa de uma certa confiança. Porque ele não tinha tanta visão na jungle, ele tava por noção e confiança no jogo. Então eu senti, o de Olaf também, que ele tava extremamente agressivo. Eu senti que o FNB voltou, não sei se o encaixe do time com o Ayu e com o Envy voltando a jogar bem, afloraram ele aparecendo, mas ele definitivamente foi muito decisivo. Eu ainda não sei o que eu acho do Gucci no split, mano. Porque, cara, teve um jogo agora de sábado dele de vai lá que a gente viu que o cara deu tipo 1k de dano. Teve jogos que ele jogou bem de Amumu pra caramba. Aí teve jogos, sei lá, que ele trouxe uma Diana, ele puxou uma Lilia. Eu acho que no meio ali do split, parecia pra mim que a Fúria tava tipo, cara, a gente precisa deixar o Envy de boneco AD, sei lá, de Tristana e de Jace. Sim. E a gente vai colocar o Gucci em alguma coisa que defite, tá ligado? Aí tava muito estresse a Fúria. Você falou do FNB, acho que sim. Mas parece que os holofotes não tá pra ele ainda, não tá pra ele, ligado? Não tá. Tipo, ele tá jogando bem, concordo com você agora. Ele teve bons jogos de Gwen, jogou também de Jace agora, o Olaf. Mas o holofote não tá nele, né? Não tá. Talvez seja bom pra ele. Exatamente. E o FNB, ele é um cara muito, assim, emocional. Sabe? Ele é muito parecido com o House nesse quesito, assim, de quando a situação tá boa, quando o clima tá bom, ele performa muito melhor. Dava pra ver claramente um FNB muito mais abatido, até nos conteúdos de bastidores, palco, até nos momentos anteriores do que agora. Pô, essas 2 últimas semanas que eu fiz bastidores e eu conversei com o FNB tava sorrindaço, pô. Assim, vivendo um bom momento. E não é nem só dizendo que ele tá, tipo, a Fúria está no momento melhor. Parecia que ele tava se sentindo melhor. E como é que tu vê a afobação dele? Porque ele tem uma questão dessa afobação dele, então, né? Nesses últimos jogos, não. Nesses últimos jogos eu não vi isso em quase nenhum momento. Tentando lembrar aqui. Mas a afobação, ela tá ligada, obviamente, ao emocional. E o emocional aflora em playoff. Tanto que a gente tem aí, e aí eu puxando um outro assunto dentro desse, que esse grupo da Fúria, essa base, ela já tá 3 splits? São 3? Tirando o Ranger. Porque os 2 que era o Super Fúria no passado e esse. Então, 3 splits.
E a constância era que na hora que apertava, que a pressão aumentava, que eram os playoffs, aí que essa afobação dele aparecia mais. O pessoal vai puxar, obviamente, a afobação dele desde a Liberty lá da torre, né? Do Sim, Renekton. do Renekton. Mas sim, pra mim é um problema, mas não apareceu praticamente nessa metade final do campeonato. A metade inicial eu nem lembro se apareceu ou não, porque a Fúria nem chegava no ponto da afobação. Tipo, geralmente os jogos eram muito mais difíceis pra eles. Eu tenho lembrando de alguns na escutas que ele... Sim, no que ele comecinho tava um ali. pouco a mais, assim, Sim, gritando pra Mas, cara, caramba. isso desde... O FRB sempre foi gritador. Desde o primeiro time dele, Sempre que foi foi PRG. gritador. A gente não conseguia treinar com o Academy, porque era do lado. Ele falava alto demais, vazava no microfone dos outros. Ah, é? Ele Era sempre difícil. foi gritador. Você pegou ele no assim. comecinho da carreira, né? Foi o primeiro time dele, PRG. Sobre o negócio do Gucci, eu também sinto que ele só tava lá. E, pô, o cara tem um shine, pô. O cara tem um shine de mestre head? dele ali, Pois é, tá ligado? cara, não, e o Sei lá, Shinny- eu tinha expectativas dele também por conta disso. Sim, né? o Shinny, quando chegou, ele falou que a situação tava tenebrosa, depois ficou ruim e agora tá de boas. Né? Mas eu até perguntei pro Shinny, né, se ele ajudou a treinar, ele falou que ele dá mais uma atenção pra jungle especificamente, mas eu concordo que o Gucci, ele também não... Ele não se destacou, mas também não fez merda. Tá ligado? Acho que ele tava lá. O Ele tava estilo- compondo a fúria, sabe? É porque eu ainda sinto que ele tá num momento de carreira que ele ainda não descobriu ainda qual que é a parada dele. Eu olho pros junglers, e também já trabalhei com muitos junglers, eu consigo entender qual que é a característica. Não é só, tipo, full clear ou gank, mas nível de agressividade, jogadas que gosta de fazer. Tipo, o Ranger, ele tem uma característica bem específica. Eu consigo entender o jogo dele. O do Gucci eu não consigo ainda. Eu vejo que ele tenta coisas diferentes. Ele ainda está se encontrando. Então, não é só como se o Shin chegasse e falasse, dá um full clear aí. Não é bem Ah. assim. Full clear tem arte em cima. O Shin era uma Até das porque o meta mudou muito, né? Da época full clip. Hoje em dia o Jungle é quase refém do bot lá, umas boas rodadas. Sim, Era, sim, tipo, sim, tinha que sim. ficar bot, tinha que Tá ficar bot. melhorando, mas sim, o grande parte do campeonato sim. E o Shin, ele era muito bom em adaptar. Em, por exemplo, fazer clear pra cover de gank, counter gank. Ele tinha muito isso como estrategicamente algo legal do full clear. Então, eu vejo que o Gucci vai estar sendo ajudado por ele, mas ele tem que se encontrar também. E assim, playoff tá aí. Se ele achar um caminho, tipo, não só de linha de pique, mas linha de jogo, talvez ele embale. Um cara que achou esse caminho foi o Dizamos, que a gente vai falar já já. Um cara que Mas- claramente achou. Dentro dos times que já passaram no top 6, eu vejo a Fúria conseguindo fazer Uma baguncinha, uma que eu ia baguncinha falar. lá embaixo. É isso velho. que eu ia falar agora, porque a gente nunca teve na história de CBLOL um time que ficou na loser bracket e foi campeão. Né? No máximo deu um time que ganhou a sua primeira, que foi a Miners, se eu não me engano, que passou em sexto, ganhou da Liberty e depois caiu. É. Né? Mas eu vejo essa Fúria com potencial de, não sei de dizer campeã, mas porra. É porque hoje Dá pra parece, embalar. tipo assim, já extrapolando um pouquinho, já indo lá pra cima na tabela, parece que é tipo, Loud e Pen estão um patamar e os outros quatro Concordo plenamente, tá não é... igual. Tipo, os outros quatro, assim, você tem que botar acho que um a mais, assim, pra Red pra mim, porque a Red No é playoff Titã e a loucura, Aegis, é. tipo, pode ter um a mais. Mas mesmo assim, dentro desses quatro, não tá tão fácil de Sim, ler, né, o sim. que vai acontecer, velho. Porque antigamente você olhava, o quinto e sexto tá ali pra roleplay, pra compor. Agora não, porra. O quinto e o sexto tem jogo, tem game, então eu acho que pela primeira vez na história do CBLOL, a gente pode ver alguém na loser bracket dando uma brincada, tá ligado? Porque, vocês podem estar pensando em casa, mas a Red foi campeã na loser bracket, ela caiu da upper. Exatamente. Ela perdeu pra Kabum na upper, caiu pra loser, varreu a loser, subiu e foi campeã. Mas nenhum time que começou na loser foi campeão. Mas pode dar uma bagunçada. Nem sequer avançou tanto, né? Sim, pra ganhou competição, uma. Essa que é a real. Né? Essa Só é precisa de embalar, né? Por exemplo, a maneira que a tabela tá feita, que a gente vai falar depois dos playoffs, ela possibilita a Fúria isso dependendo da situação. Tipo, ela vai enfrentando desafios crescentes. Mais ou menos isso. Então, sim, tem uma possibilidade bem grande.